O Natal, uma festa que é sinônimo de alegria, e que envolve praticamente todo o mundo ocidental, no qual foi influenciado pela cultura cristã, e então todos os anos se pratica, se vive e se celebra essa data. Sabemos que o Natal é comemorado dia 25 de dezembro, e para muitos, essa é a data do nascimento de Cristo. Nessa perspectiva, o nascimento do Messias, Jesus de Nazaré, se mescla também com outros elementos, como a árvore de Natal, Papai Noel, renas, duendes e presentes, todo o clima de final de ano em que muita gente se sente feliz e muita gente perpetua tais tradições. Ainda assim, há muito se sabe, e é comumente dito nas igrejas, por padres e pastores, que o dia 25 de dezembro não é a data exata do nascimento de Cristo, mas que foi adaptada para se celebrar neste dia, algo que já vem de uma tradição antiga, passada há milhares de anos. No entanto, sabendo disso, é correto continuar celebrando o nascimento de Jesus, nosso Salvador, em uma data qualquer? Ou pior, em uma data que se costumava celebrar uma festa pagã? O que nós vamos falar hoje é sobre isso, o que devemos celebrar. Esse é o caminho que devemos seguir? Tendo as informações corretas, está tudo bem em continuar? Você que serve a Deus, quer seja judeu, quer seja cristão, mas que deseja aprender mais da Bíblia, que deseja se aproximar do Todo-Poderoso, que deseja comunhão com Deus, há muitas coisas que você precisa saber, e Deus quer que você saiba. A origem do Natal e sua verdadeira história não é uma questão de opinião, não é nem uma questão de ponto de vista, é o que conta a história de fato. Como a cristandade, numa tentativa de perpetuar um memorial do nascimento do menino Jesus, vai mesclar práticas e datas de celebrações pagãs de tempos antigos, fazendo que surja então o clássico Natal. Como tudo começou? Por volta do século III é quando vem uma divisão na realidade do judaísmo e do cristianismo. Antes disso, no ano 70 d.C., Roma destrói o templo em Jerusalém e dispersa o povo judeu pelo mundo. Mas no meio do povo judeu haviam judeus crentes em Jesus e os não crentes. Em Atos dos Apóstolos vemos ali, além dos próprios discípulos de Jesus, tinham outros e muitos mais judeus que passaram a crer em Jesus como o Messias, e também além das fronteiras de Israel. Pois bem, havia um convívio entre judeus crentes e judeus não crentes, não havia ainda o que hoje chamamos de cristãos. No século III é quando tudo muda. O imperador de Roma agora passa a crer em Jesus como Messias por causa de uma vitória que ele tem em uma guerra, e passa a oficializar o cristianismo como a religião do Império Romano. Então Constantino, o imperador, estabelece uma reunião para decidir coisas importantes sobre sua nova crença e religião de seu império. É marcado o grande concílio, chamado Concílio de Nicéia. Nesse concílio de fato é decidido que o cristianismo, ou seja, a fé no Messias judeu, agora não seria mais uma fé propriamente judaica, agora seria uma fé à parte. Então cria-se realmente uma nova religião, chamada cristianismo, no qual está totalmente separado do judaísmo. E o que acontece após isso? Há uma nova religião, novas doutrinas para o povo, um povo que estava acostumado com deuses pagãos, com festas e datas dedicadas a esses deuses. Converter toda essa gente, todo esse povo e toda a ideia em que eles estavam acostumados, e passar a mensagem de Deus e do seu Filho aos costumes pagãos greco-romanos, é o novo desafio da época. Então há oportunidades para estabelecer novas conexões, uma delas é passando a celebrar nos mesmos dias, datas e festas que eram antes para deuses pagãos, agora com tema cristão. O cristianismo romano cristianizou datas e festas pagãs para que as pessoas tivessem uma conversão mais fácil. E o Natal é uma destas datas pagãs que foi cristianizada. Em 25 de dezembro, na realidade, se comemorava o nascimento do deus Sol, conhecido como Sol Invicton, na cultura greco-romana, e também no mitraísmo, um deus persa chamado Mitra. Não estamos aqui fazendo um ataque deliberado ao cristianismo, ou à fé cristã, mas apenas expondo fatos. Ou seja, o Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do solstício de inverno. Ainda assim, essa não foi a primeira data dada ao Natal. Em 349, foi celebrado o último Natal em 6 de janeiro. Até o ano 349, em muitos lugares, o Natal era celebrado em 6 de janeiro. Somente no ano seguinte é que a Natividade passou a ser comemorada oficialmente em 25 de dezembro pelos cristãos. Era costume a celebração da Natividade de Cristo junto com a festa da Epifania, em 6 de janeiro. Comemoravam 3 eventos da vida de Jesus: a adoração dos Reis Magos, o batismo no Rio Jordão e o primeiro milagre, realizado nas bodas de Canaã. No ano 350, o Papa Júlio I levou a efeito uma investigação e proclamou o dia 25 de dezembro como data oficial, e o imperador Justiniano, em 529, declarou feriado nacional.
Muitos costumes populares associados ao Natal desenvolveram-se de forma independente da comemoração do nascimento de Jesus, com elementos de origens pré-cristãos que eram celebradas em torno do solstício de inverno pelas populações pagãs. Estes elementos, incluindo os madeiros do Festival de Yule, a árvore de Natal, que é uma cristianização das tradições e rituais pagãos em torno do solstício de inverno, que incluía o uso de ramos verdes, e a adoração pagã das árvores. A troca de presentes era costume da festa da Saturnália, mas que tornaram-se sincretizados ao Natal ao longo dos séculos. A Saturnália reunia as comemorações pelo fim do ano agrário e religioso, somados também ao fim de um ano velho e início de outro novo, comemorada pelos romanos. Era um festival em honra ao deus Saturno, que ocorria de 17 de dezembro, se estendendo com festividades até 24 de dezembro. Além disso, a atmosfera do Natal que conhecemos hoje também foi caracterizada e cristianizada pela Igreja, pois durante o período de dezembro, as festas pagãs eram comemoradas em um estado carnavalesco, o que durou até a Idade Média, e então foi transportado a um feriado orientado para a família e centrado nas crianças, introduzido em uma reforma da Igreja, somente no século XIX. Então vamos entender quando foi que Jesus verdadeiramente nasceu. Mas para entender quando Yeshua nasceu, a gente precisa voltar um pouquinho aqui na Bissorá, no Evangelho, e falar sobre a ordem do turno de Aviah HaKohen, conhecido como Abias, o sacerdote. Quando nós olhamos para Lucas, Lucas vai dizer para nós que os pais de João Batista, de Yohanan Matbil, Zacarias era um Cohen, era sacerdote, sua mãe também das filhas de Arão, e chegou a vez dele oferecer um incenso, sendo ele da 8ª ordem dos sacerdotes. Então você precisa entender isso. O que é a 8ª ordem? Deus estabeleceu 24 famílias sacerdotais para servirem em 12 meses. Ora, 24 famílias para 12 meses, então não pode ser 24 para 12. Vai faltar 12. Então, era 24 para 15 dias do mês, no caso, né? Era um para 15 dias e outro para 15 dias. Você vai ter 12 e 12. Não? Então você completa 24 em 12 meses. Então vamos ver as famílias sacerdotais aqui para você entender. Quando você olha para as famílias, e aqui estão os nomes das famílias: Yehoariv, Yadayá, Harim, Seurim, Malquiá, Miamim, Hakots, e aí vem a 8ª ordem, que é a ordem de Aviah HaKohen. Todos esses são nomes de famílias, tá? Até chegar à 24ª, que é Maaziahu. Mas Abias era da 8ª ordem. Então, se você contar comigo, a primeira família servia 15 dias, a segunda família os outros 15 dias do mês. A terceira família, 15 dias iniciais do mês, e a quarta família, daquele mesmo mês, os 15 dias finais. E assim sucessivamente. Cada mês você tinha 2 famílias servindo 15 dias, oferecendo incenso. Então, Aviah HaKohen é a chave no texto para nós entendermos o tempo certo do nascimento do Messias, baseado no nascimento de João Batista. Então, quando você olha para esse planinho que nós fizemos aqui, você vai perceber, olha, o anjo fala com Zacarias aqui, olha, no 4º mês, que a 8ª ordem, ela servia onde? No 4º mês. Então você precisa entender aqui no nosso plano, primeira família e segunda família serviam o mês de Nissan, cada um 15 dias. E Nissan é o primeiro mês. A terceira família e a quarta serviam no mês de Iá, que é o segundo mês, cada um 15 dias. A quinta e a sexta família serviam no mês de Sivan, cada um 15 dias. E a sétima e a 8ª família, que é a 8ª família, a ordem de Abias, a família de Zacarias, serviam no mês de Tamuz, que é o quarto mês. Então, se aqui no mês de Tamuz o anjo falou com ele foi para casa, se deitou com a sua esposa, ela engravidou, você vai contar 9 meses. Só que nós não estamos aqui para falar do nascimento de João Batista, mas para entender quando foi que Yeshua nasceu. Para isso, você tem que atentar para a fala do anjo Gabriel quando ele fala com Miriam, com Maria. Quando ela aceita naquele momento que ela vai ser a mãe do Messias, ele fala assim, ó, e agora é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, falando de Elisheva, né, no caso Isabel, a mãe de João Batista. Então, se o momento em que Miriam engravidou é o 6º mês para Isabel, então agora a gente tem como contar os 9 meses a partir do 6º mês de Isabel. Então vamos comigo aqui, ó. O 6º mês, a partir do momento que o anjo fala com Zacarias, o 6º mês de gravidez, né, da gestação de João Batista, é o 10º mês do calendário hebraico, é o mês de Tevet. Então, ali é nesse mês, o 6º mês da gravidez de Isabel, que o anjo Gabriel fala com Miriam, com Maria. Então daqui você conta 9 meses. Você vai contar 9 meses aqui, vindo aqui por aqui. Quando é que Yeshua vai nascer? No mês de Tishrei. O que se celebra no mês de Tishrei? O Ano Novo Judaico, que é o dia das trombetas, o Yom Kippur, que é o dia da expiação, Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, e Simchat Torah, que é o júbilo pela lei. Então, no mês de Tishrei, não é inverno, não é 25 de dezembro. Aqui, ó, coloquei para vocês aqui até a equivalência no calendário gregoriano. Ó, o mês de Tishrei, que é o 7º mês, equivale à segunda quinzena, ou seja, terminando o mês, do 15 para frente, de setembro, para os primeiros 15 dias de outubro. Por isso que você está assim, ó, os últimos 15 dias de setembro para os primeiros 15 dias de outubro. Então, entre esses 2 meses aqui no hemisfério norte, em Israel, não neva, é outono, está começando a esfriar. Ainda dá para ter pastores lá no campo, com as ovelhas, porque os pastores foram lá visitar quando Yeshua nasce. Isso é impossível em 25 de dezembro, porque em 25 de dezembro neva.
em várias partes de Israel. E o frio é congelante. Como que os pastores vão estar com os animais à noite, pastoreando em 25 de dezembro? Isso não existe. Isso está errado, está fora. Então, para os pastores estarem no campo, receberem a revelação dos céus, os anjos falando, vai lá em Belém, que o Messias nasceu, tem que ser um clima agradável, um clima adequado. E sendo outono, isso é possível. Por isso eles vão visitar Yeshua quando Yeshua nasce. Então você, nessa equivalência dos meses, você tem, olha, o mês de Tishrei, que vai estar sendo celebrado Ano Novo, Yom Kippur, o Sukkot, tabernáculo, é entre setembro a outubro, não tem como se precisar o dia, claro que o dia a gente não vai saber, mas o mês a gente pode, baseado aqui nessa conta da família de Abias, do 6º mês de gravidez de Isabel, é só contar 9 meses de Maria, e aí você tem o nascimento de Yeshua em 9 meses, ele nascendo certinho dentro da conta natural de um nascimento de um bebê. Então, veja que Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. Ele vai nascer justamente ali no período da festa entre Ano Novo, Yom Kippur e Sukkot, tabernáculo. Por isso que muitas pessoas falam que foi na festa dos tabernáculos. Claro que não dá pra gente afirmar categoricamente, mas foi nesse clima desses momentos solenes que Yeshua nasceu. Entre o dia das trombetas, dia da expiação e tabernáculo. No período de outono, não inverno, não foi 25 de dezembro. Ok? Então, muito importante entender como funciona essa contagem. Eu espero que isso tenha clareado mais ainda a sua mente, tá certo? O Mashiach Yeshua chegou. Nasceu no mês de Tishrei, provavelmente em Hag Sukkot, na festa dos tabernáculos. Verdadeiramente, o Eterno, por meio do seu verbo, da sua palavra, o seu filho, tabernaculou entre nós, o chamado Immanuel, ou seja, Deus estar conosco, porque o Messias veio expressar a chegada do Malhut Elohim, do reino de Deus a esse mundo, tá certo? Bom, então o que devemos comemorar? Então você pode perguntar assim, ok, se o Natal é uma festa que tem um fundo pagão, uma origem pagã, eu não devo comemorar. O que eu vou comemorar então? Ora, você vai comemorar a mesma festa que o povo de Israel celebra. Mas eu não sou judeu, mas você faz parte de Israel. Porque se você não faz parte de Israel, você está fora do povo de Deus. Não existe Israel e igreja. Lamento a você que está ouvindo aqui, que considera que Israel é um povo à parte, igreja é outra. Isso está fora, isso não existe. Teologicamente isso não existe. Isso foi criado por quem? Por Roma. Por aqueles teólogos que criaram uma teologia de substituição. Israel não tem mais direito. Quem tem direito agora é a igreja. É o Israel espiritual. Isso está totalmente equivocado. São temas que nós vamos abordar depois. Mas te digo com toda certeza, categoricamente, não existe Israel e igreja, existe Israel. E se você aceitou a Yeshua, se você aceitou a Jesus, o Filho de Deus, o Messias, você faz parte de Israel. Você foi enxertado na oliveira verdadeira. Tá? A oliveira verdadeira não é Yeshua. Muita gente confunde isso. A oliveira verdadeira é Israel. Galhos foram quebrados para você ser enxertado, você que não é judeu. Então você foi enxertado em Israel. Então você faz parte de Israel.